Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Marcos, capítulo de número 10. Eu quero ler a partir do 46. Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Antes de eu lhe dar a revelação que o Senhor deu para mim, eu queria lhe dar duas informações teológicas, se eu posso chamar de teológica. Muitos, às vezes, usam esse texto para dizer que a Bíblia se contradiz. E se você pegar esse mesmo texto, ele está no livro de Mateus e também no livro de Lucas. Tanto Mateus como Lucas e Marcos falaram sobre essa passagem. Só que Mateus diz que são dois cegos. Mateus capítulo 20. Ele diz que são dois cegos. Marcos e Lucas, Mateus e Marcos dizem que Jesus está saindo de Jericó. E Lucas diz que ele está chegando. Então, muita gente usa isso para dizer que a Bíblia se contradiz a respeito do texto, que a gente diz que não tem contradição, e não tem mesmo. A Bíblia não se contradiz. E aqui, obviamente, que tem explicações que a gente pode dizer, né? Por exemplo, se você quer acompanhar comigo, você vai, na sua casa você pode ler, você vai ver que lá em Mateus, capítulo 20, do 30 em diante, nós temos essa passagem dizendo que Jesus está saindo de Jericó. Aqui também, ele está saindo. O que acontece aqui? Na verdade, no século I, havia duas Jericós. A antiga Jericó e a nova, a velha Jericó e a nova Jericó. Jericó, vocês sabem, que é aquela cidade que Josué destruiu lá em Josué capítulo 6. Inclusive, até uma passagem lá no versículo 6, que todos os judeus disseram que quem reconstruísse Jericó perderia o seu filho mais velho na fundação e o mais novo quando terminasse, né? Então, havia uma maldição sobre Jericó. E nos dias que antecedem Jesus, Herodes reconstruiu a cidade. Só que ele reconstruiu mais ao sul. Então, ficou a velha Jericó em ruínas e a nova Jericó. Então, quando Mateus e Marcos falam que ele está saindo, na verdade, é essa transição da cidade velha para nova. Não é contradição nenhuma. Quem ia da velha para nova estava chegando. E quem está saindo da cidade nova está saindo. Então não há contradição. Apenas é a explicação para dizer. Porque um fala que ele está chegando, o outro fala que ele está saindo. Não é contradição. Nós estivemos em Jericó. Quando eu fui em Israel, eu estive em Jericó. Na verdade, eu gostei muitíssimo. Ainda que a gente sabe de toda a história. Por quê? Quando a gente chegou lá, o guia disse: se vocês forem comprar alguma coisa para levar, compre aqui em Jericó, que é uma cidade muito
pobre, e o povo só vive daquele comércio. Sabe aquelas coisas de bugiganga, assim, de xique-ligue? Eu gostei, né? Porque eu gosto desse negócio. Então, era muita lojinha, cheia de muita coisa. E eu gostei muito lá de Jericó. Foi um lugar que eu gostei muito. Mas não há contradição alguma. Né? No século I estava dessa maneira. Por isso que um fala que ele está entrando e o outro fala que ele está chegando. Está saindo e o outro chegando. A outra coisa é Mateus dizer que tem 2 cegos, Marcos e Lucas diz que tem um cego só. Aqui, na verdade, irmão, a gente não sabe dizer exatamente por que Marcos e Lucas não citou o outro cego. Mas é assim, eu vou te dar aqui uma explicação que você pode até achar. Marcos e Lucas não caminharam com Jesus. Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, é João Marcos. Quem é o João Marcos? Aquele que deixou Barnabé e Saulo na primeira viagem missionária. Era primo de Barnabé. Então ele escreveu esse evangelho, mas ele não caminhou com Jesus, não era discípulo de Jesus. E Lucas, a mesma coisa. Então, o que se sabe é que talvez Bartimeu tenha sido aquele que mais conhecido. É por isso que ele foi citado pelos 2, Marcos e Lucas, e não foi citado. E lá em Mateus foram citados os 2 cegos. Então não tem contradição nenhuma nesse relato. Não tem nada de, mas a Bíblia se contradiz. Não, a Bíblia não se contradiz e não tem nenhuma contradição. Se você for pesquisar direitinho, você vai ver que não tem nenhuma contradição. Agora vamos lá, para a revelação. Dadas as devidas explicações, eu tenho que dizer para você, a primeira coisa que eu quero te dizer é: não deixe o passado definir o seu futuro. Por que eu estou dizendo isso? Esse homem estava acostumado a ficar à beira do caminho. E muita gente vive assim, acostumado com aquilo que deu errado, com aquilo que não deu, não foi bênção, acostumou. É assim mesmo, ou minha vida sempre foi assim, ou não tem mais jeito, é desse jeito mesmo, sabe? E aquele homem estava ali, à beira do caminho, com aquela capa que identificava alguém que vivia de esmola. E sentado. Só que aquele dia não era um dia igual aos outros. Primeiro, que Jesus não passaria por ali de novo. Jesus está seguido por uma multidão, porque eles vão indo para Jerusalém. Jericó fica a 25 quilômetros longe de Jerusalém, mais ou menos. E eles iam para Jerusalém por ocasião da Páscoa, por isso que ia uma multidão com eles. E quem não podia seguir para Jerusalém ficava à beira do caminho, saudando quem ia para Jerusalém, para a ocasião da Páscoa. E aquele homem estava ali, sempre ali. Né? E tem uma porção de gente assim, sabe? Sempre ali, deixando a vida passar. Mas naquele dia, alguma coisa ia mudar na vida daquele homem. Aquele dia era diferente. Não era um dia igual aos outros. Porque quando Jesus entra na vida de alguém, não pode ser mais igual. Sabe, não tem como ser a mesma coisa quando Jesus passa pela vida de alguém. Quando Jesus entra na vida de alguém, não tem como ser do mesmo jeito, como ficar do mesmo jeito. Então, o que eu quero dizer para você, irmão? Essa noite Jesus vai passar pelo lugar onde você se acostumou a sofrer, para mudar a sua história, para mudar a sua causa, a sua vida, sabe? Você não pode achar que tem que ser assim, não. É assim, Deus me fez para sofrer. Não, Deus não pôs ninguém no ventre da mãe para nascer para sofrer. Deus não faz isso. Deus é pai. Deus é pai, irmão. Então você precisa parar com essas histórias de que eu nasci para sofrer. Não, ninguém nasceu para sofrer. Todos nós nascemos para ser mais do que vencedor. As circunstâncias da vida, as decisões erradas e outras coisas, o pecado que está no mundo, né, o maligno que está no mundo, vem trazendo muitas coisas. Mas a gente não pode aceitar que esse é o normal. A revelação para você agora é: não se acostume com aquilo que Deus não diz que é bom.
desistido, como muita gente faz, irmão. Desiste. Quando vem a luta, a semente foi plantada sobre a rocha, brotou, que é uma maravilha, mas na primeira perseguição, na primeira luta, pronto, secou e acabou. Quando vem a luta, quando vem a dificuldade, a pessoa desiste, abandona, mas olha, veja que ele não desistiu. E o povo mandava ele parar e ele não desistia. Perseguições sempre vão haver. Nós sempre vamos ter perseguições, irmãos. Sempre vai se levantar pessoas que vai tentar impedir que a gente seja abençoado. Aí você e eu que tem que decidir se a gente vai aceitar isso, continuar na mesma posição, acostumado com aquilo que é ruim. Eu não me acostumo com o que é ruim, não. Não me acostumo. E eu digo para Deus o tempo todo, eu não concordo com isso. Eu estou vivendo isso, mas eu não concordo com isso. O tempo todo eu digo. Por quê? Porque eu sei que Deus é meu Pai. Ele quer o melhor para mim. Então, para de ouvir as pessoas que dizem que essa situação é um caso perdido. Não tem caso perdido para Deus. Não tem caso perdido para Deus. Deus é Deus do impossível. Caso perdido, pessoa, essa pessoa não tem mais jeito para essa pessoa, irmão. Como que não tem mais jeito? Se tinha para Saulo, se tinha para Pedro, se tinha para tantos na Bíblia, por que não tem mais jeito? Tem jeito, irmão. Tem jeito, óbvio que tem jeito. Aleluia. Próxima revelação que eu quero trazer para você é: a multidão continuou caminhando, mas Jesus parou. As pessoas podem passar pela gente e nem perceber o sofrimento que a gente está vendo. As pessoas podem passar pela gente e nem se importar com o nosso sofrimento. Mas Jesus parou. Ele parou e mandou trazer o cego. Jesus se importa. Jesus se importa. Quantas vezes já disse isso aqui? Que Jesus se importa. Imediatamente, quando Jesus manda trazê-lo, Jesus parando, disse: chama. Chamaram o cego, dizendo: vamos, tem bom ânimo, levanta e que ele te chama. Ele não fez igual aquele cego lá do tanque de Betesda. Mas ninguém me ajuda, eu ia atrás de Jesus. Mas ninguém me ajuda quando move as águas. Não, irmão. A Bíblia diz que ele se levantou, lançou fora a capa que simbolizava aquilo que ele estava acostumado a viver. Lançou fora a capa e foi atrás de Jesus, irmão. A multidão continuou andando, mas Jesus parou e chamou o cego e trouxe ele para perto dele. Irmão, eu disse uma coisa para você. Esse homem, ele começou lá na beira do caminho, sem qualquer perspectiva, mas ele vai acabar. Olha como ele acaba. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Irmão, se Jesus já fez um milagre na sua vida, comece a segui-lo, que é a melhor coisa que você faz para a sua vida. Comece a seguir, irmão. Deus não olha para onde a gente está hoje, mas Ele olha para onde Ele quer colocar a gente. Para de ficar se acostumando com aquilo que é ruim e achando que tem que ser assim mesmo. Essa pessoa não muda mais. Bota teu joelho no chão. Faz jejum. Muda você, para você ver se essa pessoa não muda. Muda, irmão. Claro que muda, porque Deus é Deus de milagre. Ele é meu Pai. E meu Pai disse que se eu quiser e ouvir, eu vou comer o melhor dessa terra. Desemburra. Levanta a cabeça e vamos em frente em nome de Jesus. Levanta, porque o Mestre te chama. Levanta, porque o Mestre te chama, meu irmão. Em nome de Jesus. Agora, se você quer ficar aí, beira do caminho, sempre reclamando pela mesma coisa, sem se mover de jeito nenhum, primeiro ele gritou, depois ele foi chamado, ele se levantou e foi. Depois ele seguiu Jesus pelo caminho.
garanto para você que esse é o segredo da vitória. É o segredo da vitória. Eu creio que ele pode fazer. Eu posso estar à beira do caminho hoje. Mas se eu buscar, ele vai parar para me ouvir. E eu vou segui-lo abençoado. Te garanto que esse é o segredo. Quando você não entender isso, você fica sempre à beira do caminho. Quando você não entender isso, o lugar é à beira do caminho. Não foi lá que o Senhor te colocou. Foi para isso que você nasceu. Não é essa a vontade de Deus. Agora é com